Construída em 962, note bem o ano, não é 1962, eu estou falando de 962, a Sacra de San Michele tem a sua primeira peculiaridade logo na entrada. Se você olhar aqui, dá a impressão de que tudo isso trata-se da igreja. Na verdade, não. Toda essa parte reta nada mais é do que uma grande pilastra que sustenta aí sim a igreja que fica lá em cima, aquela em forma arredondada. É para lá que a gente vai agora, seguindo por essa escadaria que tem 261 degraus. E já que nós falamos em degraus, a primeira grande escadaria é chamada Escadaria dos Mortos. Por quê? Até 1630, aproximadamente, aqui foi uma ordem beneditina. Os monges beneditinos viviam nesse local. A igreja principal, que eu disse que está lá em cima, fica exatamente aqui. Ó. Nós estamos no ponto exato abaixo do altar, onde eram sepultados os monges beneditinos naquela época, em tumbas como essas que aqui estão. Ó. Ainda há o resquício de uma das tumbas aqui. Com a saída dos monges beneditinos, esse lugar ficou 200 anos abandonado, até a chegada dos monges rosminianos que ocupam aqui a Sacra de San Michele até hoje. Tiraram os beneditinos destas tumbas e sepultaram sob essa escadaria. Então, onde nós estamos pisando agora, aqui embaixo, é a cripta onde estão enterrados os monges beneditinos. A única tumba que ainda mantém algum resto mortal, ou seja, restos mortais de uma pessoa, é aquela que a gente mostra agora, que mantém uma pessoa nobre da cidade de Torino. Esse portal que se mostra aqui agora é chamado Portal do Sepulcro, não porque ele fosse a entrada da parte onde as pessoas eram sepultadas, do sepulcro, do cemitério, ou quer que seja. Já foi comprovado que não era isso. Na verdade, é porque ele é inspirado na Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém. Foi feito por inúmeros escultores, mas o que mais chama a atenção aqui é uma curiosidade. Você encontra no portal os 12 signos do zodíaco. Na verdade, se você olhar um por um, você pode contar que são 11, mas o escorpião segura a balança do signo de Libra. Então tem 2 signos num só. E aí vai uma curiosidade, porque hoje o horóscopo é considerado algo laico, algo esotérico, algo que não faz parte necessariamente não faz parte definitivamente da religião católica. Mas na época medieval, a própria igreja considerava o horóscopo como um símbolo da perfeição do universo. Por isso ele se encontra aqui ao lado de outras esculturas que narram passagens bíblicas como Caim e Abel, que a gente mostra agora. Quase 1000 metros acima do nível do mar, a gente finalmente chega à porta da igreja da Sacra de San Michele. Primeiro sobre a porta. Aqui estão as armas de San Michele. Quem conhece a imagem de São Miguel sabe que ele usa a espada, o elmo, eu não sei nem se essa palavra é elmo, mas enfim, o capacete romano. E ali, uma representação do demônio, já com a espada fincada sobre ele e ele acorrentado, mostrando que toda a maldade fica do lado de fora da igreja. Aqui ainda em pedra, a imagem de um monge ainda está intacta, mas do outro lado do arco, na outra ponta, havia a imagem de uma criança, representando exatamente o ciclo. A pessoa entrava no monastério como uma criança, ainda criança, passava por todo o conhecimento e se transformava em um monge. A imagem da criança foi perdida durante todos esses anos. Vamos à igreja. No dia 29 de setembro de cada ano, a gente consegue ter uma prova de que a arquitetura já dava mostras de que havia um conhecimento muito profundo já naquela época. Olha, atrás aqui do altar de São Miguel há uma janela. E
nesta data, que é o dia de São Miguel, todo dia 29 de setembro, o sol entra exatamente pela janela e ilumina toda essa área que eu ando agora, chegando até os sarcófagos que lá estão. Sobre os sarcófagos, há uma explicação que mostra mais uma vez como igreja e Estado se misturam tanto aqui na Itália. Não há corpo de qualquer religioso aqui dentro, restos mortais de qualquer pessoa de uma ordem, ou seja dos beneditinos, seja dos rosminianos, nada disso. Existem antepassados da dinastia de Savoia, a família real italiana, até o último corpo que chegou 8 anos atrás, que é aquele que a gente mostra agora, de uma criança da família real que nasceu e morreu logo em seguida. Se você reparar, não tem nome, porque os familiares disseram que o nome ele só encontraria no céu. Aqui no topo da montanha é que se pode dizer que a gente está realmente na Sacra de San Michele, porque foi este ponto que teria sido consagrado, daí o nome Sacra, por um anjo. Eu já vou explicar essa história. Antes disso, aqui são as marcas dos peregrinos que aqui chegavam. Onde hoje em dia se escreve tal pessoa esteve aqui num ato de vandalismo, antigamente para se conseguir uma graça ou agradecer uma graça alcançada, eles faziam uma cruz. Especula-se que foi por causa desse sinal é que hoje, quando uma pessoa que é analfabeta, muitas vezes não sabe assinar, ela vai lá e faz um X. Seria uma derivação dessa tradição aqui de fazer uma cruz nas paredes. Esse ponto aqui sim é a capela antiga, a primeira capela, que foi construída pelo monge beneditino Giovanni Vincenzo. Giovanni Vincenzo recebeu uma penitência do Papa da época que dizia, ou ele passaria 7 anos no mosteiro enclausurado, ou ele ergueria um monumento ao catolicismo, ao cristianismo. Ele optou pela segunda opção e decidiu que esse local seria adequado. Conta a lenda que durante muitos dias ele reuniu material para essa construção e toda noite, o local onde ele deixava o material, ele chegava lá e o material tinha sumido. Chegou um momento em que ele então se desesperou e pediu a Deus para entender o que estava acontecendo e para que o material não sumisse mais. E aí ele começou a ser direcionado, ou seja, ele veio até o topo da montanha. E quando ele chegou aqui, a capela estava pronta, com todo o material que ele tinha conseguido guardar. E aí, num dia em que ele desceu, ele viu uma luz muito forte aqui dentro, algo que lembrava fogo. Ele subiu a montanha muito rapidamente, achando que a capela estava completamente destruída. E, na verdade, o que ele encontrou aqui na rocha, e aqui é o topo da montanha, propriamente dito, o que ele encontrou foi um cheiro muito forte de incenso e uma luz muito forte nesse local. E disse que, nesse momento, a capela foi consagrada por um anjo. Daí o nome Sacra, daí o nome sacro, ou seja, algo que é consagrado por um anjo. E depois disso que nós mostramos, é que todo o resto da edificação foi feito.